Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre segurança de magistrados e autoridades ameaçadas com o agente da Polícia Federal, Marcel Iriarte. Bem, vamos entrar em questões assim mais objetivas. Que mudança de comportamento pessoal deve ter uma autoridade ameaçada de morte? Primeiro comportamento é uma mudança, né, de procedimentos. Tem que ter a consciência de que a vida normal que até então esse magistrado levava não pode mais ser mantida. Então, cuidados assim em aparições públicas, até mesmo nos seus deslocamentos com as pessoas com as quais ele fala, né? Essa rotina tem que mudar. Isso é um procedimento que qualquer cidadão que tenha por Evitar objetivo, ir a lugares públicos. exato, ter a sua vida mais segura, vai preocupar onde é que vai estacionar seu carro, né? Quem são os seus funcionários, quem são as pessoas mais próximas, salvaguardar um pouco mais a informação, né? E quando ele estiver com uma equipe de segurança dedicada para protegê-lo, aí então realmente o constrangimento natural que decorre à presença, né, de uma equipe junto a ele 24 horas... Tira toda a privacidade, né? Exatamente, torna mais complicado ainda essa mudança de paradigmas, né? Talvez isso leve muitas autoridades ameaçadas a não querer essa proteção, né? Exatamente. Ou relutar bastante antes Exatamente. de pedir. E esses parâmetros realmente devem ser decididos não diretamente entre o protegido e a equipe que o protege, né? Porque isso acaba tensionando um pouco as relações. A equipe pode entender que determinada conduta não seja adequada de modo a tornar eficaz a segurança. Então, as regras devem ser estipuladas antes, né, do início das operações, para que fique bem claro certos limites, aquilo em que é possível atender, aquilo que é delicado atender, né? No caso do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, ocorreu uma abordagem no veículo da vítima, o veículo da vítima que estava andando numa avenida em São Paulo. O que pode ser feito para evitar ou para escapar de abordagens desse tipo? No caso desse atentado aí, eu recordo bem que o local onde foi planejada essa ação na verdade, como nós chamamos, um ponto de estrangulamento. O que vem a ser isso? É um ponto sensível no aspecto da segurança, né, próprio à incidência de alguma ocorrência. A gente deve sempre se colocar na ótica de quem tende a cometer, né, um ato desse. Qual seria o local apropriado para eu fazer um atentado? Né? Essa rua, para quem se desloca em determinado local lá em São Paulo, é uma via bem utilizável, mas é um trecho longo que existe um declive e depois uma subida, sendo que lá embaixo existe um quebra-mola, né? O carro, à época, era uma caminhonete blindada, né? Então um carro grande, de um bom porte, blindado, que teria condições numa abordagem um pouco mal realizada de ter abalroado o carro, de ter, de alguma forma, tentado fugir daquela situação. Porque o mais importante é isso, é tentar sair do ponto que foi planejado para o atentado. Claro. Né? A gente teve notícias pela imprensa que realmente aconteceu o contrário. O motorista entrou em pânico, abriu as portas, né? Então houve, na verdade, a subtração lá do ex-prefeito e a consequente morte dele. Complicada. As medidas, então, a gente sempre vai trabalhar com a prevenção, né? A direção defensiva, ela pressupõe uma atitude preventiva para evitar acidentes. Nesse caso em tela aqui já seriam algumas manobras ofensivas, né? Para escapar já. Para escapar. Então, a ideia da segurança nunca é o enfrentamento, é justamente evitar o enfrentamento. Agora, se ele for inevitável, igual a gente vai enfrentar, mas sempre tendo por foco a fuga. Claro, a fugir. No caso, seria um constante planejamento enquanto está circulando de carro, ter atenção para no nosso dia a dia, as condições de trânsito e tal. Exato. No nosso dia a dia, hoje a gente anda sempre, né, preocupado com a ação de algum marginal, alguém que atente contra a nossa vida.
a situação de motociclista com carona andando perto da gente. A gente observa a ação dos motoboys, eles estão sempre andando em velocidade superior à nossa. Exatamente. Né? Ninguém fica parado ao nosso lado. Então, esse tipo de atitude já tem que nos causar preocupação. Em geral, as pessoas pensam que segurança é colocar um guarda-costas e está resolvido o problema, mas na verdade tem muitos outros aspectos, né, que a gente estava conversando antes, assim. Você podia explicar mais ou menos como funciona a montagem de um sistema de segurança, assim, para uma... Sim. Desde a parte de inteligência de averiguação, de comportamento, acho que Claro. deve Essa, ter isso, na verdade, é uma quebra de paradigmas, assim, que a Polícia Federal sempre tenta passar, né, para as autoridades protegidas, para os interessados em geral, porque não basta apenas ter aquela figura do guarda-costas presente, né? Normalmente uma pessoa corpulenta, o leão de chácara, o guarda-costas, aquele que vai resolver tudo, ou até mesmo armado. A gente sempre trabalha no foco na prevenção. Então as ações de inteligência, do planejamento, eles vão minimizar em grande parte, né, a ocorrência de algum incidente. Esse sistema que a gente... quando estabelece um plano de operações, a gente vai estar sempre preocupado com todas as variáveis. Então, até mesmo a energia elétrica é uma preocupação, porque se faltar a luz, tornou-se um ambiente inseguro, né? Claro. Então, a gente tem que salvaguardar questões como iluminação pública, comunicações, fornecimento de água, né? E, além disso, cada ator nesse processo, cada agente de segurança tem a sua responsabilidade, né, e a sua importância. Não é porque aquele agente que não, porventura, não esteja próximo da autoridade, na segurança mais aproximada, ele esteja sendo desprezado de alguma forma, né? Os motoristas também, quem é motorista, às vezes a autoridade está na mão exclusivamente da destreza do motorista, né? Às vezes a autoridade tem relutância em aceitar um motorista policial, digamos assim, porque no formato que a gente trabalha, o motorista é peça fundamental, então ele deve ser alguém participante da equipe de segurança. E muitos relutam essa questão, por uma questão de intimidade, né? Uma questão de confiança. Então não confia numa pessoa estranha que seria o policial. E acaba confiando naquele motorista de anos, mas que às vezes não sabe reagir a uma situação adversa. Muito bem. Precisamos fazer mais um intervalo. Perfeito. Voltamos em seguida.